Isso tudo acontece num órgão muito importante que é no cérebro, né? No cérebro, onde a gente vivencia as nossas emoções, a gente vivencia o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, e é onde a gente armazena tudo isso, né? Nós não vamos entrar muito na fisiologia, nem nas questões mais específicas e mais complexas, mas vamos pensar só que isso tudo vem através dos nossos sentidos, dos nossos olhos, do nosso paladar, da nossa audição, né? Do nosso olfato. E depois isso tudo se transforma em memória e fica todo armazenado no cérebro. Isso que nós temos que pensar. É disso que nós temos que saber. Através da memória é que nos colocamos como sujeito na sociedade, né? Como nós vivenciamos as coisas, como nós armazenamos, né? Esses processos de vivência através da nossa percepção e transformamos tudo isso em algo positivo ou negativo. Nós temos vários tipos de memória, mas nós vamos pensar que são nos dois principais quando a gente fala em envelhecimento, que é a memória de curto prazo e a memória de longo prazo. A memória de curto prazo é aquela memória que a gente precisa para pequenas coisas do dia a dia, como uma lista de nomes, um telefone que alguém quer passar para você e você anota, depois que você já marcou o telefone, você joga fora. São coisas do dia a dia. E as memórias de longo prazo, que são as memórias que são marcadas para sempre. Ou, se a gente não for acometido por alguma doença, elas podem não ser evocadas, como eu falei. Então, são as memórias, meu nome, o nome do meu pai, da minha mãe, onde eu moro, a minha língua nativa, ou seja, a língua em que eu aprendi, em que eu fui alfabetizado. Muitos idosos, inclusive, quando tem algum comprometimento de memória, vamos dizer, alguma doença que comprometa essa evocação dessa memória, o que acontece? Se são idosos que vêm de outros países, eles perdem a língua portuguesa, por exemplo, se eles estiverem no Brasil, e começam a falar na sua língua nativa, na sua língua que é de origem, aquela língua que ele aprendeu lá atrás. Essa é a memória de longo prazo. E é dessas memórias que a gente tem que gravar. Quando falamos em envelhecimento, falamos memória de curto prazo e memória de longo prazo. E qual é a memória que fica mais comprometida neste momento, no momento do processo de envelhecimento, acompanhado por uma doença? É a memória de curto prazo e depois a memória de longo prazo é a que será afetada mais tardiamente. Quando a gente fala em memória e envelhecimento, a gente não pode deixar de falar sobre esquecimento, né? Muitas vezes a gente relaciona o envelhecimento com o esquecimento, os idosos eles são esquecidos, né? Isso não é uma característica do envelhecimento, mas ele é um marcador quando a gente fala em idoso e memória. Um idoso que começa a apresentar déficits de memória, falhas de memória, a gente chama como um marcador. Algo que está marcando que algo não está bem, que algo está sendo comprometido ali. Como eu disse anteriormente, na questão da evocação. Pode ser por uma doença, pode ser por um estresse, uma depressão. Quando eu falo numa doença, eu estou falando nas demências, que são muitas vezes próprias do envelhecimento. No processo de envelhecimento, o cérebro ele sofre um desgaste, e com isso compromete várias capacidades, né? Algumas capacidades. Isso acontece com todos os idosos? Não. O envelhecimento não é algo homogêneo, né? Não é algo que é igual para todos e podendo ter um desgaste maior algumas pessoas e um desgaste menor outras pessoas. Isso se reflete também no cérebro e isso se reflete também na questão da memória. É lógico que se eu sou um idoso, que eu entro num processo de adoecimento por questões como uma lesão vascular cerebral, ou se eu passo por um processo depressivo, como eu falei anteriormente, se eu estou passando por um processo de estresse, isso tudo pode comprometer a minha memória. E isso tem que ser avaliado. Por que a gente tem que ter compreensão disso? Muitas vezes porque quando eu cuido de um idoso, eu preciso identificar isso para que eu possa passar isso para os profissionais da área de saúde. Se eu sou um cuidador, se eu sou um familiar, e eu identifico que esse idoso começa a ter um comprometimento na sua memória,
por algum aspecto, eu preciso levar isso para o médico ou para um profissional de saúde qualificado, uma enfermeira, e tenho que discutir com ele quais seriam as possibilidades dele estar tendo um comprometimento nessa memória. Seria um estresse, seria uma demência, o início de uma demência, seria algo que está impedindo a evocação dessas informações que já estão ali guardadas. Esse é o ponto principal da gente ter conhecimento sobre memória e envelhecimento e como acontece isso, né? Para que a gente possa intervir como cuidador nesse momento. A percepção desse idoso em relação à sua memória e o cuidador a respeito da memória desse idoso é de muita importância, porque muitas vezes esse idoso, quando ele começa a entrar num processo de comprometimento da sua memória, ele muitas vezes vive um conflito que pode gerar situações de agressividade, situações de depressão, e cabe ao cuidador criar estratégias para que possa ajudar esse idoso nesse momento. Vamos pensar em algumas estratégias que são estratégias muito simples, que esses cuidadores, sejam familiares ou cuidadores profissionais, ou mesmo profissionais de saúde, podem se utilizar para que auxiliem esses idosos nesse momento em que ele está passando por essas dificuldades, vamos dizer, de evocação dessa memória.